O meu nome é Cabo Elson. Eu falo aqui da cidade de Santa Leopoldina, Espírito Santo. Antes de irmos aos fatos, solicito que você se inscreva no canal, recomende aos amigos, ative o sininho para receber novas postagens e compartilhe esse vídeo para no mínimo 5 amigos, como forma de divulgar a nossa mensagem e fortalecer o nosso canal. Minha amiga, meu amigo, imagina você com os pés e mãos amarrada, jogada no fundo do mar. Com certeza, teria um óbito doloroso, sofrível, sem poder respirar. Ou imagina você imobilizado, sendo sepultado vivo, tendo um óbito por asfixia. Já parou para imaginar? Pois bem, é justamente essa sensação que muitos pacientes do Covid-19 estão tendo no estado do Amazonas, governado pelo governador Wilson Lima. É triste, mas é verdade. Muitas pessoas estão vindo a óbito pelo simples fato de não ter sequer oxigênio para respirar. A situação do Amazônia é de colapso e preocupação total. Tanto é que o governo federal teve que intervir na saúde daquele estado e mandou para socorrer as pessoas nessa situação, mandou para lá 380 cilindros de oxigênio para salvar essas vidas. Como também o Ministério da Saúde do governo Bolsonaro está transportando esses pacientes para outros 6 estados, numa verdadeira operação de guerra para evitar que mais vidas se percam. Minha amiga, meu amigo, fica uma pergunta. O que esse governador, como tantos outros, fizeram com os milhões e bilhões que eles receberam para equipar hospitais, comprar respiradores, melhorar a estrutura da saúde para lidar com Covid-19 e outras doenças? Aonde foi parar essa dinheirama? Vale lembrar que em plena pandemia, no seu início, esse mesmo governador, Wilson Lima, do PSC, governador do Amazonas, comprou de forma superfaturada alguns respiradores, pasmem os senhores, em casa especializada em vender vinhos. Isso mesmo, casa especializada em venda de vinhos. No mês de dezembro, portanto, o mês passado, o Ministério da Saúde do governo Bolsonaro destinou para Manaus, para o estado do Amazonas, 30 milhões de reais. O que o governador fez com esse dinheiro? Por que ele não comprou o oxigênio que se fazia necessário? Aonde estão os respiradores? Na verdade, o presidente Bolsonaro destinou para municípios e estados, governadores e prefeitos, algo na casa de quase 1 trilhão de reais para socorrer, para estruturar o sistema de saúde e socorrer as vítimas do Covid. Pelo que a gente viu, nada disso foi feito. O que se viu foi uma sangria com dinheiro público, uma farra, uma esbórnia, ou seja, uma roubalheira. O Wilson Lima, governador do Amazonas, não reúne as condições para liderar aquele estado. Aonde está a Assembleia Legislativa? Aonde estão os deputados estaduais desse estado que não tomam providência contra esse senhor? Que pouco se importou com a vida das pessoas às quais ele tinha a obrigação de defendê-las. Fez o juramento de assisti-las.
A pandemia está aí, o vírus é letal, é bem verdade, mas o que está agravando a pandemia não é a segunda onda do Covírus, é a segunda onda da corrupção, da roubalheira, da sangria com dinheiro público e o dano-se para a vida humana. Se esse país fosse um país sério, com certeza, o governador desse naipe já estaria na cadeia ou no paredão, pagando pelos seus atos. O que nós estamos vendo no estado do Amazonas e em todo o Brasil não é simples atos de corrupção, mas sim crime de lesa pátria e crime contra a humanidade. Por causa dessa roubalheira e por causa desse descaso com a vida humana, nós já estamos contabilizando 200 mil óbitos. Que, diga-se de passagem, os ministros do Supremo Tribunal Federal têm as mãos também sujas de sangue, porque manhetaram, impediram que o governo central, o governo de Bolsonaro, pudesse atuar ou criar uma política de combate ao Covid, destinando essa incumbência para prefeitos e governadores. Olha aí o resultado. A picaretagem, a sacanagem, a roubalheira, o mau uso do dinheiro público. Pessoas estão pagando com a vida, estão perdendo a vida, quando poderia ser poupadas, quando esse mal poderia ter um efeito menos impactante. A atitude do governador Wilson Lima é tão criminosa que ele proibiu o uso de coquetel dos remédios já conhecidos, muito propagado por Bolsonaro. Ele proibiu que fosse usado no estágio inicial da doença. E todos sabemos que esses medicamentos, quando usados no estágio inicial da doença, vidas são poupadas. O próprio presidente se contaminou, contraiu o Covid, está são e salvo. O vice-presidente Mourão, idem. O general Heleno, também. E todos eles, grupo de risco. Mas o que eles tomaram? Aquele famoso comprimido que foi defendido por Bolsonaro e demonizado pelos inimigos do Brasil, que depois ficou comprovado através do uso, não da ciência, mas do uso da prática, que ele tem um efeito, sim, de diminuir o impacto e evitar as mortes. Minha amiga, meu amigo, o que estão fazendo com o Brasil, usando essa pandemia, é uma covardia, é um crime. Alguém tem que pagar por esse estado de coisa. O caos não é só provocado pelo advento do vírus, mas sim pela incompetência e a intenção perniciosa desses governantes em criar o caos para justificar a roubalheira, a gastrança e o desvio, não se importando com vidas. O que significa vidas para essa gente? Nada. Povo é nada. Por Deus, eu vou fazer 54 anos de idade. Quando o Covid surgiu no mundo, chegou no Brasil, eu pensei cá comigo. A classe política vai mostrar agora que eles têm o seu lado puro, que eles têm o seu lado bom, que eles têm o seu lado comprometido com a vida da população. Vão usar todos os meios, vão se unir para salvar a nossa gente. Mas não. O que se viu é o uso da classe política por parte da Covid para roubar, para solapar, para desviar, para pilhar. E o povo se danando. Eu me decepcionei. E vi que a classe política brasileira, uma boa parte dela, é pior do que eu imaginava. Em outros países, a classe política se juntou com o presidente, com os primeiros ministros, para combater o vírus. Aqui, a classe política se juntou com o vírus para combater o presidente. Nessa luta demoníaca, em que quem mais perde com isso é o povo. Você acha que esses governadores e prefeitos, a maioria deles, não todos naturalmente, estão preocupados em acabar com o vírus? Nem um pouco. O vírus é a razão
e a explicação, a desculpa para que eles possam roubar, solapar, desviar, comprar produtos superfaturados, tendo em vista que em estado de calamidade se contrata serviços e compra-se coisas sem licitação. O Brasil precisa mudar. O que estão fazendo com o Brasil, em especial com o estado do Amazonas, a população, é um crime. E a Assembleia Legislativa daquele estado, através dos seus deputados, precisam se levantar, ficando do lado do povo e colocando esse governador Wilson Lima no lugar onde merece estar, no fundo de uma cadeia para pagar pelos seus crimes. Isso é roubalheira, isso é sacanagem, isso é crime de lesa pátria, isso é crime contra a humanidade. Não é um simples ato de corrupção. E como tal, não pode passar em branco. Se os deputados estaduais não tomar nenhuma providência, então o governador não está agindo sozinho. Tem os deputados estaduais como cúmplice, cabendo ao povo saber observar e lá na frente julgá-los à altura como merece. Ainda bem que o presidente, na sua sensibilidade social, interviu para diminuir o caos no estado do Amazonas. Que o povo saiba disso. Minha amiga, meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo. Se inscrevam no meu canal no YouTube, Cabo Elson.